Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos ao curso de Programação Web. Nessa videoaula a gente vai dar continuidade ao projeto da drogaria. Na videoaula passada a gente deu início à codificação do template da nossa aplicação. Agora nessa videoaula a gente vai estar codificando a página principal da nossa aplicação. Então a gente vai dividir basicamente em duas partes. Eu vou primeiramente construir um menu da minha aplicação. E depois de construir o menu da minha aplicação, eu vou chamar esse menu em uma página principal. E nessa página principal, eu vou utilizar o template que nós fizemos na videoaula passada, mas o menu que nós construímos nessa videoaula. Só para a gente ver como que é o menu do Prime Faces, eu vou mostrar para vocês aqui. Vou acessar o meu navegador, já deixei aberto aqui o showcase do Prime Faces. O componente que a gente vai estar implementando, ele está aqui no menu. O Prime Faces, ele tem vários tipos de menus. O que me interessa é esse daqui, o menu bar. Então eu vou clicar nesse daqui, menu bar. Eu vou estar implementando esse daqui, ó, esse tipo de menu, que é esse menu aqui que é implementado em horizontal. Então, detalhe, esses ícones aqui, eles não são padrões, tá? O padrão é como está essa opção aqui, Open e o Quit. Ele é só um texto, ele é uma caixa flutuante, aonde aparece um texto que eu posso estar clicando. Então, para fazer esse componente, eu faço através de um menu bar. Então, aqui embaixo eu tenho dois exemplos de menu bar, e aqui eu tenho um exemplo dele, do código dele, caso vocês queiram depois dar uma estudada com mais detalhes. Mas só para a gente verificar, ó, eu vou precisar usar três tags. O menu bar é usado para fazer a barra principal. O submenu é para fazer essa opção principal aqui, ó. Então eu vou ter que usar o submenu para fazer essas opções principais. E o menu item é para fazer cada um dos itens dentro do menu. Então eu vou precisar trabalhar com três tags para estar construindo o meu menu. Detalhe, no menu bar ele não tem nenhuma propriedade. No meu submenu eu já vou precisar usar a propriedade que a gente chama de label. O label vai ser o rótulo que aparece aqui para o usuário escrito. No menu item, ele não tem label, ele usa vale. Então isso pode confundir um pouco, eu não sei porque eles não padronizaram. Então no submenu, o texto dele chama label, no menu item, o texto dele chama vale. Tá, vamos então começar a construção do nosso menu então. Então, para fazer o nosso menu, eu vou voltar então para o nosso Eclipse e vou começar a fazer a construção do nosso menu. Vou expandir o meu projeto aqui, drogaria. E detalhe, aonde que eu vou estar salvando o meu menu? O menu, pessoal, ele é um componente que deveria aparecer em todas, ou na verdade, a maioria das telas. Só que qual que é o grande problema? Se eu ficar implementando um menu em cada tela, isso vai me gerar um problema de manutenção, pois se eu precisar fazer uma manutenção no menu, eu vou ter que fazer uma manutenção em todos os arquivos. Isso acaba gerando para mim uma dor de cabeça. Então o que eu vou fazer? Eu vou gerar um menu como se fosse uma página que eu possa incluir ela. Então eu vou criar uma página que ela pode ser incluída dentro de outras páginas. Como que eu vou fazer isso? Isso é muito comum para o menu e alguns outros casos específicos que, se aparecer, a gente discute. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou clicar com o botão direito aqui no... Lembra que nós criamos uma pasta chamada Includes dentro do Web Content. Dentro dessa pasta Includes, eu vou criar dentro dela todos os XHTMLs que podem ser incluídos dentro de outros XHTML, que no nosso caso é o menu. Então eu vou clicar com o botão direito aqui dentro do Includes, botão direito, vou escolher a opção New, vou escolher a opção HTML File. Vou colocar o nome para o meu menu, vou chamar, por exemplo, ele de
menu principal. Lembrando, menu principal.xhtml. Nós estamos fazendo XHTML. Vou pressionar o botão Next. Agora eu vou escolher a opção que a gente está acostumado já. Vou escolher a opção New XHTML File 1.0 Transitional. Vou pressionar o botão Finish. Do mesmo jeito que a gente está acostumado, eu vou adicionar aqui as bibliotecas que eu preciso adicionar. Então eu vou colocar as bibliotecas aqui. Vou colocar a biblioteca H, então a gente já está acostumado com isso. Então eu vou vir aqui, adicionar a biblioteca H, xml_ns:_h, igual. Vou colocar a biblioteca HTML. Deixa eu achar ela aqui. Vou colocar a biblioteca F. A biblioteca F vou colocar só para a gente seguir um padrão, mas eu não vou acabar utilizando ela. Só para a gente utilizar, a gente não vai utilizar ela, mas vou acabar colocando a biblioteca F. Então eu vou colocar a biblioteca Core, né? A biblioteca Core. Vou adicionar a biblioteca do Prime Faces, xml_ns:_p. E vou adicionar aquela nova biblioteca que a gente aprendeu na videoaula passada, que é a biblioteca do Facelets, que é a biblioteca UI. Então, vou adicionar a biblioteca do Facelets também. Então, eu vou precisar adicionar as 4 bibliotecas. Qual que é o primeiro problema do meu menu? Como eu falei para vocês, se a gente fosse seguir as regras que eu ensinei para vocês na videoaula passada, o que a gente faria agora? Agora eu faria hhead, faria hbag, trocaria o título. É isso que eu faria. Só que nós temos um problema. O menu, conforme eu disse para vocês, ele não vai ser uma página pura. Ele vai ser uma página que vai ser injetada dentro de outra página. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai ter que, basicamente, não ter alguma coisa. Se eu tiver HTML, tiver head, tiver bag, isso quer dizer que quando eu injetar o menu dentro de outra página, eu vou ter 2 HTML, vou ter 2 head e vou ter 2 bag. Tem navegador que aceita isso, mas tem navegador que isso causa alguns problemas. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui, eu não vou ter head, então eu vou apagar o head. Vou apagar esse meta, vou apagar o título, o fecha head, o bag, fecha bag. E o HTML eu vou substituir por uma outra tag. Eu vou escrever assim, UI composition. UI composition. E vou escrever no fecha a mesma coisa, UI composition. O que é esse composition? O composition, ele é uma tag do Facelets que permite você construir páginas. Ele é usado para 2 casos. Ele é usado para você construir páginas a partir de templates. Então a gente vai usar esse composition daqui a pouco. E ele também é utilizado para criar páginas que você precisa injetar. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma composição sem template. O que é uma composição sem template? É uma página que vai ser injetada dentro de outra. Então é isso que eu vou fazer. O meu menu, ele vai ser uma composição sem template. Então agora eu vou construir o meu menu. O meu menu, ele vai precisar ter um formulário, porque eu vou precisar submeter as coisas dele. Então o menu é comum ele ter o formulário próprio dele. Então eu vou precisar criar aqui um hform. Então eu vou criar aqui um hform para o meu menu. O hform nós já discutimos ele na aula de componentes básicos do JSF. Ele é um componente que é utilizado para delimitar uma área de submissão. Dentro do hform eu vou estar definindo então o meu menu. Para fazer então o meu menu, eu vou fazer através do meu menu
bar. Então, vou fazer através do menu bar. O menu bar, ele simplesmente desenha uma barra. Agora, para dar continuidade, a gente vai ter que usar mais duas tags para continuar a construção do nosso menu. Eu vou ter que usar submenu para definir cada um dos menus da nossa barra. E depois, para cada menu, eu vou ter que ter os itens do menu. Então, eu vou começar então. O primeiro que eu vou definir então vai ser o P submenu. No P submenu, a gente viu que a propriedade mais importante dele é o label. No label aparece qual é o texto que aparece para o usuário. Então o submenu é como se fosse aquele grupo que quando você passa o mouse em cima, ele expande. Então só para a gente lembrar, deixa eu abrir o meu navegador aqui. Esse aqui é o submenu, ó, o File, o Edit, o Help, o Actions, o Kit. Esses aqui são os submenu. Então a gente vai construir esses daqui. Então são esses aqui que são os submenu. Então eu vou retornar para o Eclipse. Eu vou, por exemplo, só para a gente, por exemplo didático, vou construir 3 submenu. Vou construir o submenu que eu vou chamar de arquivo. Vou construir outro submenu. E vou criar outro label para ele. Esse submenu aqui eu vou chamar, por exemplo, vamos supor que, por exemplo, é um sistema de drogaria. E esse sistema de drogaria é um RP. Então eu vou chamar de, por exemplo, cadastros. Cadastros é outro submenu. Vou criar outro submenu, que vai ser, por exemplo, vou criar outro label aqui. E vou chamar de ajuda. Pronto. Criei 3 submenus. Então, criei o submenu arquivo, criei o submenu cadastros e criei o submenu ajuda. Por fim, agora, eu vou criar os itens do menu. Para a gente ver o que é o itens do menu, então vou abrir meu navegador novamente no site do Prime. O itens do menu, quando você passa o mouse em cima, o menu ele tem esse new, esse open, esse kit. Esses daqui são os itens do menu. Esses itens do menu são feitos através de uma tag chamada menu item. Essa tag menu item, ela tem duas propriedades importantes. A primeira propriedade importante é o value. O value é a mensagem que aparece para o usuário final. E a URL é para onde você quer navegar. Só que por enquanto eu não vou definir a URL, pois a gente ainda não tem pronto a tela do fabricante. Quando eu tiver pronta a tela do fabricante, eu vou voltar para fazer a navegação. Então, por enquanto, eu vou suprimir essa propriedade. Então, voltando para o Eclipse, vamos definir então os nossos itens. Então, aqui dentro, eu vou criar então um menu item. E dentro do menu item, vou colocar um value. O menu item, eu posso suprimir o fecha, porque ele não vai ter nada no meio. Então, por exemplo, no arquivo, eu vou ter a opção sair, supondo que futuramente eu vou ter um login. No cadastros, por exemplo, eu vou precisar de 2 menu item. Eu vou precisar de um menu item, por exemplo, um menu item para o fabricante. Então, eu vou colocar aqui cadastros fabricantes. E vou criar um menu item para o produto, né? Pois futuramente a gente vai fazer o cadastro dos produtos. Vou criar mais um menu item aqui no ajuda. Vou chamar ele de sobre. Então, menu item. Vou criar ele aqui. E vou chamar ele de sobre. Então, maximizando aqui para vocês verem como ficou, está pronto o meu menu. Então, o meu menu, lembrando, eu usei o eComposition para eu criar um arquivo XHTML que possa ser injetado dentro de outro XHTML. Então, ele não tem HTML, ele não tem head, ele não tem bag. Ele vai ser injetado dentro de outro.
Se eu rodar esse arquivo, geralmente ele roda com problemas. Por quê? Porque falta partes. Ele não tem um template. Então, para rodar, ou ele tem que respeitar um template, ou ele tem que estar incluso dentro de um arquivo que respeita um template. Então, se eu pegar para rodar esse arquivo aqui, vocês vão verificar que ele vai dar problema. Então, eu vou fazer um teste só para vocês verem. Então, vou aqui minimizar. Vou mandar rodar só para vocês verem. Vou clicar com o botão direito no menu. Opção Run As. Opção Run on Server. Opção Finish. Vou esperar abrir então meu navegador. Percebam que ele abriu um negócio estranho. Ele abriu um código-fonte. Tem alguns navegadores que ele abre em branco. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque está incompleto. Esse arquivo que eu criei, ele é um arquivo que tem que ser injetado dentro de outro arquivo. Então, se a gente não injetar ele dentro de outro arquivo, ele não vai funcionar. Então, a gente tem que continuar para o nosso exemplo funcionar. Então, eu vou fechar o navegador aqui. Vou continuar então. Vou deixar esse arquivo aqui quieto por um momento. Mas ele está pronto. Só maximizando para vocês verem como ficou. O de vocês tem que ficar idêntico. Agora, eu vou criar aqui dentro do Pages a nossa página principal. A nossa página principal ela vai ter duas funcionalidades. Primeira, ela vai usar o template que nós fizemos na videoaula passada e ela vai usar o menu. Aí o menu vai funcionar. Então a gente vai criar aqui uma página dentro do diretório Pages. Lembrando que esse diretório Pages ele foi criado na videoaula onde nós definimos a arquitetura do nosso projeto. Então o que eu vou fazer agora? Vou clicar com o botão direito aqui no Pages. Botão direito. Vou escolher a opção New. Vou escolher a opção HTML File. Vou chamar de principal.xhtml. Então, principal.xhtml. Vou selecionar a opção Next. Botão Next. Vou selecionar o nosso famoso New XHTML File 1.0 Transitional. Botão Finish. Vou adicionar as bibliotecas como sempre, porque vou utilizar algumas bibliotecas aqui. Então eu vou precisar adicionar algumas bibliotecas. Então eu vou, inicialmente, aqui, eu vou precisar, pessoal, você não precisa ir adicionando todas as bibliotecas. Também se você adicionar, não causa nenhum problema. Eu acabo sempre dando Ctrl+C, Ctrl+V e acabo sempre adicionando todas, mas eu vou adicionando por demanda. Então a gente viu que eu preciso adicionar as bibliotecas. Então aqui, por exemplo, eu vou precisar criar então a minha página principal. A minha página principal, ela vai ter que respeitar um template. Como que eu vou fazer isso? Para minha página principal respeitar um template, eu vou ter que importar a biblioteca do Facelets. Então eu vou fazer isso. Então eu vou importar a biblioteca do Facelets. xmlns:2.i igual e vou importar a biblioteca do Facelets. Então eu vou procurar ela aqui, ó, Java http javasancon/jsf/facelets. Pronto, importei ela. O que eu vou fazer agora? Agora eu também vou fazer um composition. Ou seja, eu vou apagar esse head, vou apagar o meta, vou apagar o título, vou apagar o fecha head, o bag e o fecha bag. Por que eu vou apagar tudo isso? Ué, vamos reabrir o nosso template. O template chama modelo sistema, então eu estou reabrindo ele. Ele já tinha tudo isso, ó. O nosso template, ele já faz as importações que eu preciso, ó. O meu template ele já faz algumas importações, ele já tem o H-Head, ele já tem o H-Bag, ele já tem o layout, ele já tem o layout unit. O que ficou faltando? Ficou faltando eu definir um tal de menu e um tal de conteúdo. Foi isso que ficou faltando.
Então eu vou ter que agora usar esse template. Como que eu vou fazer isso? Voltando no arquivo principal. Para usar um template, então, aqui no lugar da onde está escrito HTML, você vai escrever assim agora: UI, composition. E aqui eu vou fechar com UI composition. Então quer dizer, pessoal, que agora a única página que eu crio com abre e fecha HTML é o template. Todas as demais eu crio com composição. Qual que é a diferença dessa composição? A diferença é que essa composição, ela vai ter um template. Então, como que eu vou fazer isso? Dessa forma. Aqui, depois que eu importei a UI, eu vou dar um Enter. Eu vou definir uma propriedade. A propriedade chamada-se template. O que eu tenho que informar na propriedade template? Na propriedade template, eu tenho que passar o caminho do meu template. Como que é o caminho do meu template? O caminho do meu template, eu começo a definir ele a partir do barra, a partir do web content, quer dizer. Como que ele funciona, então? O web content eu ignoro. Então, como que vai ser? O meu template, ele está dentro de templates barra modelo sistema.xhtml. Como que eu vou falar isso? Eu vou falar assim, eu vou colocar o barra. Esse primeiro barra quer dizer que é o web content. Eu não preciso escrever o web content. Ele já sabe que a primeira barra é isso. Aí eu escrevo templates, que é o nome do meu diretório que está aqui, ó, barra o nome do meu XHTML, que é o template. Modelo sistema.xhtml. Pronto. Tipo de erro comum, escrever errado alguma coisa aqui. Tem que escrever perfeitamente o nome do diretório e o nome do arquivo. O legal é que se você rodar agora esse arquivo aqui, ele já vai desenhar o template, ó. Vou rodar para vocês verem. Então, botão direito nele. Run as, run on server. Opa, estou rodando o arquivo errado, né? Botão direito no principal. Opção run as, opção run on server, botão finish. Sérgio, ficou igual ao template. Sim, ficou igual ao template porque ele está copiando o template. Então, se você... Por quê? Eu simplesmente agora eu copiei o template puro. O que eu vou fazer agora? Quando eu fiz o template, faltou eu definir algumas coisas. Então, lembrando, no meu template faltou eu definir o menu e o conteúdo. Como que eu vou fazer isso? Eu vou voltar, então, no meu principal.xhtml e vou fazer o seguinte. Eu vou usar uma tag. Essa tag chama-se UI, ela chama-se define. Para que serve a tag define? A define, ela casa sempre com um insert. Então, voltando aqui no modelo sistema, eu fiz dois inserts. Eu fiz o insert menu e fiz o insert conteúdo. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou precisar fazer dois define. Eu vou precisar ter um define menu e vou precisar ter um define para o meu conteúdo. Então, eu vou colocar aqui um define para o meu conteúdo. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquele template, quando eu fiz ele, eu falei assim, olha, esse menu e esse conteúdo, eu não sei o que é. Em algum momento, alguma página vai definir isso. Para isso que serve o define. Então, o define, ele sobrescreve um insert. Então, qual que é o segredo? Você só tem que passar o nome certo aqui. Então, esse nome menu que está na linha 7 aqui, ele está casando com esse nome aqui, que está nessa linha aqui, 15 do meu template. Esse nome que está nesse define aqui na linha 10, esse nome conteúdo aqui, ele está casando com essa linha 19 que está aqui. Agora eu posso melhorar o meu template, ou seja, eu posso injetar mais coisas. O que eu vou injetar agora? Eu vou injetar o meu menu. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar uma outra tag chamada include.
O include, ele serve para você injetar uma composição sem template. Nós temos uma. Como que você injeta? Você chama um include e define a propriedade que a gente chama de src. No src você passa o caminho do seu menu. Então eu começo com barra para dizer que ele está no web content, passo o nome do diretório dele. O diretório dele aqui chama-se includes. Então barra includes. Aí eu coloco barra e aí eu coloco um nome do meu arquivo. O nome do meu menu é menu principal.xhtml. Pronto, salvei. Esse menu ele vai ser injetado agora e ele vai ser desenhado certinho. Percebam que a minha página principal ela ficou muito enxuta. E aqui dentro do conteúdo, eu não vou colocar nada, porque na verdade na página principal a gente acaba não tendo nada dentro do conteúdo. Então eu vou deixar o conteúdo vazio. Agora então eu vou rodar. Mas por que ficou tão enxuto? Ficou enxuto porque a parte, digamos assim, gorda da página ficou no template. Então, qual que é a vantagem disso? Se eu não estivesse usando o template, eu teria que fazer um p-layout em todas as minhas páginas. Qual que é o problema? Vamos supor que você tem uma aplicação que tem 500 páginas. Você tem 500 p-layouts, com vários p-layout units. Aí seu cliente chega para vocês e fala assim, agora eu quero norte, eu quero centro e quero sul. Pronto. Você vai ter que abrir os 500 arquivos, fazer 500 modificações. Se você usou template, o que você vai fazer? Você simplesmente vai abrir o template e vai modificar ele. Então a parte gorda, digamos assim, da visual, fica no template. Aí a parte de tela fica bem enxuta. Eu simplesmente só tenho que reescrever os inserts. O que vai entrar aqui no conteúdo futuramente? Aqui vai entrar o meu insert, a minha inserção, a minha atualização, edição e pesquisa. Vou rodar agora o principal para mostrar que ele deu certo. Então eu vou clicar com o botão direito no principal. Vou clicar com... detalhe, pessoal, uma coisa que eu vou comentar. Ele vai ter um bug que eu vou mostrar agora. Vou clicar com o botão direito no principal, opção New, opção errada na verdade, botão direito no principal, opção Run As, opção Run on Server, botão Finish. Pronto, tá feito, deixa eu maximizar aqui, tá feito o meu menu. Se você passar o mouse em cima, percebam que ele está cortando. Esse é um problema de CSS. Esse daqui é um problema que eu vou mostrar como resolver na próxima videoaula. Mas o menu funcionou. Então, se ele desenhou e está aparecendo aqui, quer dizer que deu certo. Então, a gente tem dois problemas. Percebam que a letra está muito grande. A letra está muito grande. E o segundo problema é que ele está cortando o menu. O problema de cortar o menu, eu vou resolver na próxima videoaula. Vou mostrar para vocês como fazer isso, porque a videoaula já está ficando um pouco longa. O problema do tamanho da letra, a gente vai resolver em outra videoaula futura. Então, pessoal, eu vou parar por aqui, então. Na próxima videoaula, a gente resolve esse problema do menu. Bem, pessoal, não esqueça de favoritar e curtir o vídeo. A gente se vê na próxima videoaula. Abraços, até mais.